Fala, aprovados! Como vocês sabem, no nosso programa de mentoria, nós temos uma importante ferramenta voltada a ajudar e acelerar o seu processo de aprovação, que são os nossos encontros coletivos, exclusivo para os nossos assinantes. E como funciona esses encontros coletivos? 2 vezes por mês, em regra, toda primeira e terceira segunda-feira de cada mês, através de reuniões coletivas, nós vamos nos encontrar onde eu vou trazer temas importantes, assuntos, provas a serem corrigidas, vamos trabalhar com questões de concursos, além de aulas e revisões voltadas para te auxiliar e te preparar cada vez mais para o seu tão sonhado concurso público. Tudo isso pensando em você e para aumentar o seu rendimento. Assista este vídeo com uma aula gratuita e assim você vai conhecer mais sobre os nossos encontros coletivos. De novo, é exclusivo para os nossos assinantes dos nossos programas de mentorias. Para saber mais como funciona nossos programas de mentorias, dá uma olhada no meu site www.vouseraprovado.com e também conheça nosso serviço de consultoria. Tudo está lá para você no nosso site. Além disso, também se inscreva no nosso canal para você ter acesso a todas as dicas, aulas, informações, conteúdos que vão te ajudar na sua aprovação e vai te tornar um aprovado. Segue a gente no Instagram, @DeltaThiagoPaixão, e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, cujo link você vai encontrar na descrição deste vídeo. Pronto. Boa noite a todos, bem-vindos a nosso último encontro de maio. Seguinte, atendendo a muitos pedidos eternos há muito tempo, principalmente dessa moça que demorou para entrar, hoje a gente vai falar sobre uma lei muito especial, especialmente para mim, porque eu detesto ela. Mas a gente vai ter que falar dessa lei algum dia e vai ser ela mesmo. Então hoje a gente vai tratar sobre licitação. A primeira coisa que vocês têm que entender sobre a licitação é que ela veio para atender um dispositivo constitucional, que é justamente esse que eu estou tentando mostrar para vocês agora aqui, isso. Que foi o artigo 22 da Constituição. Para quem não conhece, aprendam a olhar a sua Constituição. E esse é o artigo 22, que fala assim: compete privativamente à União legislar sobre. E lá, no inciso 27, temos normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas, diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedade de economia mistas, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Vamos olhar cada um desses dispositivos. Primeiro, 37, inciso 21. No 37, inciso 21, ele fala assim, ó: ressalvados os casos específicos da legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. E lá, o artigo 173... Eu fiquei tão irritado com o WhatsApp que não funciona que esqueci de abrir as legislações. No artigo 173, inciso... Qual era o parágrafo? Qual, né? Aqui, ó. Artigo 173. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Para quem não pegou a aula de organização administrativa antiga, tem lá os vídeos no canal, cara, o Estado ele só pode intervir na atividade econômica para que isso aqui, ó, necessário aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Não se pode criar uma sociedade de economia mista, uma empresa pública por nada. O Estado da Bahia quer criar uma empresa pública para prestação de faxina. Não pode. Quer criar uma sociedade de economia mista para venda de imóveis. Não pode. Só imperativo da segurança nacional. Por exemplo, a Petrobras. O petróleo é considerado um sistema de segurança nacional.
é relevante a segurança nacional do petróleo. A interesse coletivo, a atividade bancária de interesse coletivo. Faz bem para o Estado ter um banco público, um banco para chamar de seu, para fazer as suas movimentações financeiras, ou para incentivar a atividade econômica em determinados pontos. Por exemplo, a gente tem o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, ele é justamente para isso, para incentivar a atividade econômica, alguns polos econômicos. Na teoria. E o inciso 3, o inciso parágrafo 1 diz assim: a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção e comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre, inciso 3, licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Então, é isso que se atende o processo licitatório. Voltando no artigo 22 da Constituição, que fala sobre a competência privativa da União. Primeiro, a regra de competência privativa ela não é exclusiva, ela é privativa. Primeiro, a União tem o dever de fazer. Não é só um poder, é um poder-dever. A União ela tem a prioridade para falar sobre licitação. Só que temos um parágrafo único nesse artigo, que diz assim: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, o estado ele pode legislar quando? Quem responde? Quando a lei complementar autorizar? Também. Ou quando a União se omitir. Se a União se omitir, o estado também pode legislar. Então, se não existisse uma lei que trazia sobre trânsito e transporte, poderia haver uma legislação complementar do estado. Só que quando existe uma norma geral, já existe uma norma geral, tem que seguir essa norma geral. É a mesma coisa que a gente usa bastante, se vocês olharem a jurisprudência do STF, do STJ, principalmente do STF, né, nas questões de usurpação de competência, você vê lá que sempre está o STF falando isso. Cara, o Estado criou uma regra X. Exemplo, DF, falar uma lei agora do DF. O DF criou um tipo de multa especial para aquele que pratica o ato ilícito em âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Criou uma multa para aqueles que praticam uma infração penal no âmbito de Maria da Penha, na Lei Maria da Penha. Eu entendo que essa multa é inconstitucional. Por quê? Não é uma multa administrativa. Se fosse uma multa administrativa, poderia ter. Só que o Estado ele não pode legislar sobre matéria penal porque já existe um Código Penal. Se não existisse um Código Penal que listasse normas gerais, o Estado poderia. Mas o Estado tem que seguir o quê? A regra da competência privativa da União. Então, se já existe um Código Penal, você tem que seguir as regras do Código Penal. E aí o Estado não pode criar uma multa penal? Não pode. Por quê? Nula pena, nulo crime, nula pena. Então, não existe. Você tem que seguir sempre o parâmetro que já existe no âmbito federal. É a mesma coisa para licitação. Podem criar um sistema de licitação dos estados, se não houver lei complementar, e se não existisse uma norma de licitação, poderia. Mas como temos uma lei geral para licitações, nós seguimos a lei geral. E a lei, que é essa lei aqui, a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Só que essa lei, ela tem um porém. Porque existia uma lei anterior, que é a Lei 8666 de 93, que era até fácil de lembrar, né? Você pensava, licitação, coisa ruim, 666. Era muito fácil de lembrar. Mas aí veio essa lei nova. E essa lei nova, ela revogou completamente a 8666, com uma observação. A vigência da antiga lei, ela se encerrou no dia 3 de abril de 2023. Galera que estava estudando a 8666, por isso que, inclusive, eu nem botei para alguns alunos que são novos. Eu pulei as aulas, ou pulei o PDF da 8666. Por quê? Porque ela não vale mais. Esqueçam. Passou. Todo mundo perdeu. Não se tem mais lei 8666. Agora é só a lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Mas e aí?
Deixa eu só fixar aqui. Mas e aí? Tudo está revogado? Porque como é que funciona? Antes do prazo de encerramento da Lei 8666, a administração ela podia optar pelo uso de uma lei ou de outra. Da mesma forma, na mesma condição, também valia para a Lei do Pregão, que é a Lei 10.520 de 2022, e também para a maior parte da Lei 12.1462 de 2021, que é o regime diferenciado de contratação. Hoje é só a Lei 14.133 de 2021. Esqueçam as outras legislações. Já passou o prazo de pós-mortem da Lei 8.666. Já era. E a licitação? O que é a licitação? A licitação é um procedimento obrigatório, não pode fugir da regra de licitação, ele é obrigatório e vai anteceder a celebração de contratos pela administração pública. A razão de existir da exigência de licitação é que o poder público ele não pode escolher um fornecedor qualquer, como faz a empresa privada. Você tem sua empresa privada, você tem um escritório, você vou contratar um serviço tal, quem vai instalar quem vai ser a operadora de internet lá do meu escritório vai ser o X, quem vai ser fornecedora de água, que fornecedora de água você não escolhe, né? É que tem lá na sua cidade. Mas digamos assim, você pode escolher, vou contratar com não sei quem, vou contratar o serviço de faxina X. Hoje, no poder público é diferente. O poder público ele não pode fazer essa escolha. Ele sempre vai ter que fazer o procedimento licitatório. E esse procedimento licitatório atende os princípios da administração pública. Atende os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da indisponibilidade do interesse público. Eu acho, particularmente, que a maior finalidade, o princípio mais intrínseco ao procedimento licitatório é justamente o da impessoalidade e o princípio da finalidade pública. Por quê? Porque na licitação você está atendendo tudo aquilo que a administração precisa. Você está dando um caráter pessoal, você está olhando a proposta e não a pessoa. Então, o procedimento licitatório, quando ele é bem feito, quando ele é obedecido todos os trâmites legais, ele impede a existência de corrupção. Quando ele é bem feito, quando ele é obedecido todos os trâmites, quando tudo é feito certinho. Ele impede a ocorrência de corrupção, porque você vai analisar a proposta, você vai ter lá todos os contratos, e na licitação é que você é um dos sistemas que você mais vê, mas você mais pode visualizar a incidência dos poderes administrativos. Você vai ver o poder disciplinar, você vê não só dos poderes em si, mas também da capacidade da finalidade de interesse público da administração. Por quê? Porque na licitação você tem cláusulas exorbitantes do contrato. Porque quando a pessoa contrata com o poder público, ela sabe onde está se metendo. Ela sabe que você não está contratando qualquer pessoa. A relação não é completamente bilateral. A administração pública ela possui um plus, ela possui algo a mais nessa forma de contratação. Então, para vocês entenderem, a licitação é isso, é um procedimento administrativo obrigatório que antecede a celebração de contratos pela administração pública. E tem incidência os imperativos da isonomia, impessoalidade, moralidade e indisponibilidade do interesse público, que informam a atuação da administração e obrigam a realização de um processo público para seleção imparcial da melhor proposta, e justamente para garantir a igualdade de condições a todos que queiram concorrer para a celebração do contrato. Qualquer um pode concorrer para a celebração do contrato? Não. Para celebrar o contrato, você necessita preencher certos requisitos. Também não é qualquer um. Você não vai colocar no mesmo bolo. Exemplo, a Localiza e o carinha que aluga carro da esquina. A empresa ela tem que ter certos requisitos, ela tem que ter uma certa notoriedade, ela tem que preencher a administração de forma que ela não precise fazer um outro processo. Por isso que tem que ser a melhor proposta. Finalidade da licitação. Na redação original da Lei 8.666, no seu artigo 3º, ela sempre serviu a duas finalidades fundamentais. Buscar a melhor proposta, buscando a melhor proposta, estimulava a competitividade entre os potenciais contratados
e sempre fazer o negócio mais vantajoso para a administração. E a segunda finalidade era oferecer iguais condições a todos que queiram contratar com a administração pública, justamente para atender o princípio da isonomia. Hoje, com o artigo 3º da Lei de Licitações, da Lei Nova, da Lei 14.133, nós temos assim. Cadê? Por que não compartilhou? Nós temos assim. Primeiro, artigo 1º. Essa lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município, abrangendo os órgãos do Poder Legislativo. Outra coisa. Todos os órgãos públicos, os poderes, todos aqueles que recebem dinheiro público estão inseridas nas leis de licitação. O que não está abrangido por essa lei? As empresas públicas, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias, regidas pela Lei 13.303, de 2016, ressalvado o disposto no artigo 178 dessa lei. Aí no artigo 3º, nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação. Não é esse não que eu queria, peraí. Como é que é o parágrafo 3º? Não estou no artigo 3º. Peraí que eu perdi o artigo aqui. Não, estou com o artigo da... Aqui. É o artigo 5º que eu queria. Na aplicação dessa lei serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Bom, então, conceito básico de licitação. Procedimento administrativo vinculado, por meio do qual os entes da administração pública e aqueles por elas controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados. Celebração do contrato, obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico. Então, conceito dado pelo professor Alexandre Maza é o procedimento administrativo pelo qual as entidades governamentais convocam interessados em fornecer bens ou serviços, assim como locar ou adquirir bens públicos, estabelecendo uma competição a fim de celebrar contrato com quem oferecer a melhor proposta. Deixa eu até botar esse conceito para vocês. Esse é o conceito de administração que eu achei o melhor, foi trazido pelo professor Alexandre Maza. Tá aqui para vocês. Quem quiser copiar. Vamos analisar alguns desses termos. Primeiro é um procedimento, é uma sequência ordenada de atos administrativos. Então, administração, ela não é um ato administrativo isolado. E não é um processo administrativo no sentido de relação jurídica, e sim um procedimento, uma sequência de atos que vão chegar a uma finalidade. Ele é obrigatório para entidades governamentais. É um dever do Estado, não extensivo às empresas e pessoas privadas. Toda entidade governamental de qualquer poder, assim como instituições privadas mantidas com auxílio de verbas públicas, deve licitar. É uma exigência ligada aos princípios administrativos que a gente já mencionou. Tem que convocar interessados, promove uma competição e a ideia da licitação é o fornecimento de bens ou serviços, assim como locar ou adquirir bens públicos. É o objeto da licitação. É aquilo que a administração pretende contratar, podendo ser fornecimento de bens, prestação de serviços, locação de imóveis ou imóveis privados, locação e venda de imóveis públicos, premiação de trabalho artístico ou alienação de determinado bem. É aqui que temos, ó, no artigo 6º.
Para fins dessa lei, considera-se órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública, entidade, administração, agente público, autoridade, contratante, licitante, compra, serviço, obra e toda atividade estabelecida por força de lei, bens e serviços comuns, bens e serviços especiais, serviços e fornecimentos contínuos, serviços contratados, compras realizadas, serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva, serviços não contínuos ou contratados por escopo, serviços técnicos especializados em natureza predominantemente intelectual, aí tem a caracterização toda, controle de qualidade e tecnológico, análise, teste, ensaio de campo, notória especialização, estudo técnico, serviço de engenharia, aí serviço comum, serviço especial, termo de referência, tem todo aquilo, a lei trouxe uma descrição de tudo aquilo que pode trazer como conceito que vai servir ao procedimento licitatório. Então, ela trouxe vários conceitos. A própria lei, nisso ela é muito melhor do que a Lei 8666, porque ela trouxe vários conceitos já para explicar direitinho todo o procedimento licitatório. E natureza jurídica é procedimento administrativo, competência legislativa, privativa da União. Só que a doutrina ela sempre brigou com essa competência privativa da União. Por quê? Porque lá no artigo 22, o Constituinte ele definiu como federal competência para legislar sobre diversos assuntos, sem reduzir a atribuição à expedição de normas gerais. Então, o que a gente tem? Não quer dizer que o Estado ele não possa legislar sobre licitação, mas ele tem que seguir as orientações emanadas pela lei federal. Ele não pode ir de encontro à norma federal. Então, seria mais um caso de você colocar mais como uma competência concorrente do que uma competência privativa. Isso é para a doutrina. Na sua prova, você vai seguir o quê? O texto constitucional. Competência privativa. Estou criando um imbróglio doutrinário. É isso, porque para vocês entenderem essa dinâmica. Mas, como o Estado, como está lá na Constituição, competência privativa que a gente adota, para não errar na prova. O caso da Lei 14.133 de 2021, que sempre se perguntou assim, né? Que existe uma distinção no Brasil, que é comum no direito estrangeiro, entre lei federal e lei nacional. A lei federal é aquela que vale apenas para a União, que é o caso da Lei 8.112, e a lei nacional é aquela que vale para o Brasil inteiro, não só no âmbito federal. Exemplo, Código Tributário Nacional, Código Civil. A Lei 14.133, ela tem natureza jurídica de lei nacional. Por quê? Porque ela estabelece, apesar de ser normas gerais, ela estabelece normas gerais obrigatórias para todas as entidades federativas. É o que diz o artigo 1º da Lei 14.133. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas, diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, trata-se de uma norma nacional. Para haver licitação, a gente precisa de alguns pressupostos. Primeiro, pressuposto lógico. Você tem que haver uma pluralidade de objetos e ofertantes. Se não tiver uma pluralidade, não tem razão de ter licitação. Da mesma forma, também temos o pressuposto jurídico, que é a conveniência e oportunidade na realização do procedimento licitatório. Há casos em que a instauração da licitação não atende interesse público, e aí existe a faculdade da administração em promover a contratação direta. A falta do pressuposto jurídico pode levar à hipótese de inexigibilidade ou dispensa de licitação. E temos o pressuposto fático, que é a exigência de comparecimento de interessados em participar da licitação. Senão, temos o que se convencionou chamar de licitação deserta. E isso pode levar também à dispensa de licitação.
Alguma dúvida até agora? Estou falando dos conceitos de forma fique mais simples para vocês adquirirem, vocês entenderem maior. A gente não vai entrar muito longe em licitação, até porque não dá tempo. Tentando fazer isso em 2 aulas. Mas só para você entrar nos conceitos gerais e entender a necessidade do processo de licitação. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Alguma dúvida? Falei com vocês aí, ó, galera. Sem dúvidas. Ah, Thiago, a licitação deserta, eu não lembro, é quando não tem... A gente vai chegar lá. Quando não tem... Calma. Vamos chegar lá. Calma, eu estou falando ainda dos conceitos gerais. Já falando uma coisa, existia antes uma lei, né? Existia a lei do pregão e a confusão legislativa gigante. Lei do pregão, lei não sei o que, você tinha que saber, pregão eletrônico, toda essa lei, ela englobou tudo. Então, ela trata sobre todas as formas licitatórias, seja pregão, seja oferta, antigamente era melhor oferta, menor preço. Então, isso tudo a gente vai passar. A gente vai passar por aqui. Bom, no artigo 7º, diz assim: caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competência e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preenche os seguintes requisitos. Os requisitos da lei. Sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração, tenha atribuições relacionadas a licitações e contratos, não seja cônjuge ou companheiro dos licitantes. Por quê? Porque essa regra aqui do inciso 3 é justamente para não haver privilégios. Cônjuge, companheiro, que tenha qualquer tipo de relação com as pessoas que vão participar do procedimento administrativo. A ideia é ser a isenção máxima da administração para realizar o procedimento licitatório. Inclusive, no artigo 9º, traz vedações do agente público que impede que ele seja designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvado, deixa eu ver aqui ficar maior, ressalvados os casos previstos em lei. Por exemplo, admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos que praticar situações que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do procedimento licitatório, do processo licitatório, no caso de participação de sociedades cooperativas, estabeleça preferências, aí tudo mais. Depois vocês dão uma lida na lei, porque vocês vão ter que ler a lei também, para vocês entenderem tudo. Bom, aí os objetivos do procedimento licitatório: assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto; assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição; evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos; e incentivar a inovação e desenvolvimento nacional sustentável. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos, controles internos para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo e promover um ambiente íntegro e confiável. A ideia é fazer o procedimento o mais notório, o mais claro, o mais incorruptível possível. Deixa eu só abrir uma coisa aqui. Agora que eu lembrei de uma coisa. Peraí. Tem um compartilhamento. Entre os princípios da administração, a gente vai falar sobre os princípios dele, que estão lá. Além dos princípios, claro, da legalidade, pessoalidade, moralidade e tudo mais, no artigo 5º, que a gente já passou por ele,
ele relaciona todos os princípios que vão ser aplicados. E a gente vai tratar de cada um. Pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, legalidade a gente pode pular, né? Já são os princípios constitucionais, interesse público, todo mundo conhece. Probidade administrativa, igualdade, planejamento da transparência e tudo mais. Mas o primeiro princípio que eu gostaria de falar com vocês é justamente esse, ó, princípio, a vinculação ao edital. Eu esqueci que eu não estou mais compartilhando. Vocês não estão entendendo. Peraí. Aqui, ó. O primeiro princípio que a gente vai tratar é o princípio da vinculação ao edital. O que quer dizer isso? Tem uma expressão muito usada no procedimento da licitação, que é também utilizado nos concursos públicos. Qual é? O edital é a lei da licitação, o edital é a lei do concurso público. Significa o quê? Que o edital irá regulamentar, guiar e vincular a atuação da administração pública, embora o edital não se trate propriamente de uma lei. Quando a administração elabora o edital, ela tem uma atuação discricionária, dentro dos parâmetros da legalidade e do interesse público. Só que, após a elaboração e publicação, tanto a administração pública quanto os licitantes estão vinculados ao edital. Então, a Lei 14.133 de 2021, ela traz justamente aqui, ó, ela usou o termo que a Lei 8666 não usava. Vinculação edital. Na Lei 8666 era vinculação ao instrumento convocatório. O outro princípio, que é aqui, ó, princípio do julgamento objetivo. O que quer dizer isso? É que o edital ele deve estabelecer de forma precisa e clara qual critério será usado para a seleção da proposta vencedora. Esse critério ele deve ser objetivo, não pode ser critério pessoal, não pode ser critério avaliado, não, que ali é melhor, que tem mais tempo de mercado. O critério tem que ser muito objetivo, justamente para aquela proposta ser a melhor proposta. E tem que ser escolhido dentre aqueles elencados na legislação. Então, a ideia é justamente você afastar escolhas pessoais e evitar, de novo, corrupção. Os critérios que podem ser usados são os critérios do artigo 33 da Lei 14... Eu não vou decorar o número dessa lei, velho. 14.133 de 2021. Toda hora eu esqueço. Cadê o 33? O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso de leilão, maior retorno econômico. Eu posso escolher simplesmente a empresa X porque ela tem mais tempo de mercado, a gente já tem uma familiaridade com ela na administração pública? Não, cara, tem que seguir esses critérios, os critérios do artigo 33. Menor preço, maior desconto, melhor técnico ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso de leilão, maior retorno econômico. E no artigo 37 da Constituição e o artigo 5º da Lei 14.33, nós temos o princípio da publicidade no âmbito da administração pública. E engraçado que, apesar de ter esse princípio da publicidade, se você voltar no artigo 5º, você tem um princípio específico, que ele vai de encontro justamente à publicidade, que é o princípio... Cadê? Dele. Eu jurava que estava aqui. Ele está vinculado ao princípio da competitividade, na verdade, que é o sigilo das propostas. No procedimento licitatório, o conteúdo das propostas deverá ser sigiloso até a abertura dos envelopes. Não quer dizer que o procedimento licitatório é sigiloso, não. É o conteúdo das propostas. Ele tem que ser sigiloso. Por quê? Para resguardar os princípios da isonomia e da própria competitividade. Porque se não for sigiloso, todo mundo saber o que o outro está fazendo, o outro vai virar uma guerra. Então você vai ter que ter a melhor proposta com base que a empresa está passando. Até a abertura dos envelopes, ninguém sabe de nada. Nem a administração pública. Inclusive, é crime a violação desse sigilo. Artigo 337J do Código Penal. E também é ato de improbidade administrativa. Então, a violação do sigilo das propostas
crime, artigo 337J do Código Penal e também ato de improbidade administrativa. Só que o artigo 13 dessa lei, que eu não lembro o número, 14133, ela trouxe exceções. Trouxe duas... Não, desculpa, exceções não. Trouxe duas outras situações em que poderá ser determinado o sigilo no procedimento. Quais são essas situações? Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei. E no artigo 24, nós temos uma outra regrinha. Cadê? Desde que justificado o orçamento estimado na contratação, poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo à divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Então, que a gente tem essa regra do sigilo das propostas para garantir a impessoalidade, só que, doravante, para salientar ainda esse sigilo, temos as regras do artigo 13 da lei e do artigo 24 da lei 14.133. E o princípio da competitividade, o que é? A licitação, esse princípio ele deve ser compreendido através de duas visões. Por um lado, é um processo do qual todas as pessoas podem participar em igualdade de condições, concorrendo com base na isonomia. E, por outro lado, essa competitividade enseja a possibilidade de escolha da proposta mais vantajosa para a sociedade. De novo, a frustração dessa competitividade é ato de improbidade administrativa e crime do artigo 337-F do Código Penal. Só para a gente ter uma visão aqui, vamos dar uma olhada no Código Penal. Sobre esses crimes certinho. Crimes em licitações e contratos administrativos. F. Frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outro, em vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório. Você está fraudando o processo licitatório justamente para evitar a competição. Pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. O J, que a gente falou. Devassar o sigilo da proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena, detenção de 2 a 3 anos e multa. Então tá aí, os crimes do Código Penal. O outro princípio que está lá no artigo 5º, princípio da economicidade. E ela tem vinculação com o princípio da eficiência. O administrador, ele deve se empenhar sempre em obter o melhor resultado com o mínimo de recursos. O dinheiro do Estado não é infinito. O Estado ele tem que ter... A ideia da melhor proposta é justamente essa, para o Estado fazer o que ele precisa fazer da melhor forma, gastando o menos possível. Só que melhor proposta e economicidade não significam o menor preço. Tem que fazer aquilo que o Estado precisa fazer, aquilo que ele tem que fazer, que tem que ficar na melhor perfeição. Por quê? Não adianta nada o Estado pagar um preço vagabundo. Exemplo, Universidade Federal da Bahia teve uma reforma inteira e criaram um monte de prédio novo na área ali de Ondina. Menos de um ano de uso, tinha rachaduras imensas nos prédios novos. Por quê? Proposta vagabunda. O procedimento foi feito errado. A proposta não era melhor mesmo. Porque talvez pensasse no melhor preço, não sei que tipo de coisa eles fizeram, não olhei o procedimento, mas você olha para isso, você fala assim, pô, realmente a administração gastou pouco para fazer o melhor serviço? Porque não adianta nada, igual você vai reformar a sua casa. Você não pode contratar um pedreiro só pelo preço, porque depois você vai acabar gastando mais. Então o preço vai sair mais caro. Então essa é a ideia da economicidade, justamente na eficiência, pensando na administração ser o mais eficiente possível naquilo que ela precisa fazer. Isonomia, todo mundo já sabe o que é, e tem várias citações quanto à isonomia na Lei 14.133. Eu vou, até o final dessa aula, decoro o número dessa lei. Princípio da segregação de funções significa que cada etapa do procedimento licitatório deve ser realizada por um agente público diverso, justamente
para ter especialização e direcionamento das funções, evitando equívocos, evitando fraude, utilização irregular de recursos públicos e atuações em funções incompatíveis. E o princípio da segurança jurídica é a garantia da estabilidade das relações jurídicas e da proteção à confiança. Ou seja, evita-se as alterações na legislação, na interpretação e na aplicação das normas. Exemplo, teve um julgado interessante, inclusive depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre ele. O cara foi aprovado num concurso público X. Na época do edital, isso saiu no informativo... Meu celular. Depois eu vou fazer um vídeo mais certinho sobre ele, até marquei aqui para mim. Mas no informativo 748 do STJ. O cara foi aprovado no concurso público. Só que, na época do edital que ele fez, exigia o cargo de bacharel. Nível superior em bacharel. Só que quando ele foi nomeado, veio uma lei nova que disse assim, não precisa mais ser cargo de bacharel, pode ser qualquer cargo de nível superior. E nós sabemos que tem cargo de nível superior dizendo assim, tecnólogo. Tem diferença, às vezes tem bacharel, tem tecnólogo, tem vários tipos de cargo de nível superior. Pergunta, cara com cargo de tecnólogo, ele pode assumir, tendo feito concurso, mesmo que na data da posse veio uma lei nova que beneficiou ele, mas na época do edital era o cargo de bacharel? A resposta foi que não. Por quê? Por vinculação ao edital. Na época que o edital saiu, a lei que vigia era aquela, justamente para evitar surpresa. E o mesmo que se falou lá, se aplica à regra de licitação. O contrato licitatório, o procedimento todo, serve para evitar surpresa. E o contrato feito lá, ele tem que obedecer essas regras. A administração ela não pode criar simples... O contrato, ele é fixo, ele é determinado justamente para isso, para evitar surpresas. Exemplo, acho que foi o estado do Rio, não lembro o informativo correto, certinho qual foi esse, mas foi o estado do Rio, que tinha um serviço lá, fornecimento, que era a base de combustível, e aí o preço do petróleo caiu, eles também queriam diminuir o preço que estava pagando a empresa. E chegou acho que foi ao STF, ou no STJ, não lembro direito, e a Corte Superior disse que não pode. Por quê? Porque não existia nenhuma regra que vinculasse o edital ao preço do petróleo. Foi acertado um valor antes. Então, é para os dois lados, não é só para o lado da administração, para favorecer a administração pública, também para proteger o contratante, o licitante, o contratado, de qualquer cláusula ou lei que vai causar uma intempestividade no contrato. Procedimento formal da licitação e quem deve licitar. De novo, os órgãos da administração direta, a administração pública direta das a gente tem lá no artigo 1º, quem deve licitar. Vamos aqui no artigo 1º. Os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados, Distrito Federal e Município, administração pública autárquica e fundacional da União, Estado, Distrito Federal e Município, os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, Distrito Federal, os órgãos do Poder Legislativo dos municípios, quando desempenho da função administrativa, os fundos especiais e demais entidades controladas diretamente ou indiretamente pela administração pública. Mas temos algumas situações especiais. Parágrafo 1º. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, a sociedade de economia mista, suas subsidiárias, regida pela Lei 13.303 de 2016. Ou seja, apesar de não estarem abrangidas pela Lei 14.133, as empresas estatais elas possuem o dever de licitar. Está lá na Constituição, artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. A lei que trata do Estatuto das Empresas Estatais é essa lei que foi mencionada, a Lei 13.303 de 2016, que ela regula o procedimento licitatório desses entes. Não quer dizer que as empresas estatais elas não devem licitar, elas só não vão seguir essa regra dessa leizinha aqui. Elas seguem uma regra especial da Lei 13.303. Por que elas não seguem a regra de contratação geral? Porque não dá. Como é que uma empresa pública vai competir se seguir uma regra total, que é problemática, que é justamente para ser dificultosa
inviola a competição das empresas estatais, das empresas públicas, da sociedade de economia mista. Então, ela vai ter um procedimento licitatório, ela tem que obedecer o procedimento licitatório, mas ele tem que ser diferenciado, justamente para que ela consiga atender o princípio da legalidade, pessoalidade e tudo mais, mas também consiga se fazer valer no mercado, senão não dá certo. Conselhos de classe OAB. Os conselhos de classe, eles possuem qualidade de autarquia. Decisão do STF, isso na ADI 1717. Sendo enquadrados como autarquia, dever de licitar. Está aqui, artigo 1º da Lei 14.133. Só que a OAB é um sujeito à parte, porque a OAB ela não tem natureza jurídica de autarquia, mas foi considerada uma entidade sui generis no ordenamento jurídico brasileiro. E por se tratar de ente não sujeito ao controle da administração pública, a OAB não precisa, não possui o dever de licitar. Anota, se for cobrar na sua prova. OAB não precisa licitar. Convênios. Celebração de convênios não se confunde com celebração de contratos. No convênio, os interesses são convergentes. Nos contratos, os interesses são divergentes. Em consequência disso, a celebração de convênios não depende de prévia licitação. Tiago, como é que vai ser isso nos tribunais superiores? Não faço a menor ideia. A lei é nova. Então, vamos ver como vai ser a jurisprudência dos tribunais superiores através da vigência de como vai se saindo a nova lei de licitação. E o artigo 33 traz as modalidades de licitação, as modalidades e os tipos de licitação, só que como já chegamos no nosso momento, vamos deixar para continuar o procedimento licitatório na nossa próxima aula, beleza? Vou encerrar aqui a gravação, aguenta aí. Continuar a gravação aqui um pouquinho, só para interromper, voltou aqui, só para a gente colar essas duas falas. Carol levantou umas dúvidas que eu achei interessante. Primeiro, já uma errata. A lei, a vigência dela era até abril deste ano, houve uma medida provisória que prorrogou a vigência até 30 de dezembro de 2023. Carol fez a pergunta. Os processos que seguiram e adotaram a lei 8666 e essa lei para desistir, eles vão seguir a 8666 ou vão continuar na lei 14.133? Lembra do Código Civil? 2002? Muito antes de muitos terem feito faculdade, inclusive eu. Do CPC. Qual é a regra? O que foi feito em uma lei continua valendo. Então, se foi feito o contrato com base, o ente público decidiu fazer o contrato com base na Lei 8666, vão ser aplicadas as regras da 8666. A partir do momento que a lei deixou de existir, ela vai ter uma outra atividade para valer para aqueles contratos. Contratos celebrados de acordo com a lei vão valer de acordo com a regra da lei. Pode ser usado a lei nova para um tipo de interpretação. Mas as regras que vão valer vai ser da 8666. Até a vigência da lei, até terminar, se não tivermos uma medida provisória de novo, né? Não tivermos outra lei que prorrogue mais ainda. Exemplo disso. Eu não sei se vocês sabem, mas existiu um Código Penal que ia revogar esse Código Penal que está agora. Vocês já ouviram falar disso? Só que ele nunca entrou em vigência. Foi prorrogado, até que desistiram dele. Vamos rezar para que isso não aconteça, né? Porque todo mundo estudando essa lei nova, imagina só. Aprendeu tudo sobre ela e mudou tudo. Então tá valendo. Inclusive, já outra errata. Tá prorrogado também a lei do pregão e algumas partes da lei 12.462. Tá tudo valendo. Beleza? Alguma dúvida mais? Não, a prorrogação tá no artigo 193, inciso 2. Artigo 193, inciso 2. Aqui, ó. Revogam-se em 30 de dezembro de 2023. Aí tem lá, Lei 8666, Lei 10.520. Deixa eu até compartilhar aqui para vocês verem na tela. Mas, olha só, essa prorrogação de vigência não quer dizer
que essa lei não está valendo, porque ela está valendo. Ela é diferente desse Código Penal que nunca ficou valendo. Ela está valendo. Por quê? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, artigo 194. Ela, a partir do momento que ela foi publicada, ela está valendo. O que se aconteceu foi simplesmente uma escolha para se fazer valer as regras, para os estados, os outros entes se adaptarem às novas regras. Querendo ou não, é um procedimento. A licitação já é um procedimento por si só complicado, tem que mudar muitas coisas, muitas formas, às vezes refazer contratos novos, e aí esse contrato não vencendo, vou ter que refazer sobre, se já tivesse vencido agora, antes dessa medida provisória, já tem que fazer com base na lei nova, muda todo o estudo, muda toda a forma de se fazer o contrato. Então é um trabalho meio sério, tem que ser feito aos poucos, precisou desse prazo e precisou de um prazo maior, não só em abril.